Então, só recapitulando, relações ecológicas são relações que acontecem entre os seres vivos de um determinado ecossistema. Relações intraespecíficas vão ocorrer com seres vivos de mesma espécie. Relações interespecíficas vão ocorrer com seres vivos de espécies diferentes. As relações podem ser harmônicas quando não há prejuízos e desarmônicas quando ocorre algum tipo de prejuízo. A relação ela vai ser harmônica mesmo se alguém não se beneficiar, porém não pode ser prejudicado. Deu para entender, gente? Tranquilo, né? Aí vejam, pode acontecer, por exemplo, relações intraespecíficas harmônicas ou relações intraespecíficas desarmônicas, como podem ocorrer relações interespecíficas harmônicas e relações interespecíficas desarmônicas, certo? Pode ter aí o conjunto. Então, resumindo, as relações harmônicas intraespecíficas vão ser as colônias e as sociedades, certo? Relações harmônicas interespecíficas, agora com espécies diferentes, vão ser naturalmente, usualmente, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Existem várias outras, tá? Essas são as mais utilizadas. São as que a gente mais estuda. Relações desarmônicas intraespecíficas vão ser a competição e o canibalismo. E as relações desarmônicas interespecíficas vai ter competição também, predatismo, parasitismo e amensalismo. Gente, essas são as que a gente mais estuda, mas pode existir inúmeras relações. Tá certo? O senhor pode falar sobre elas? Posso. Agora sim, então, eu vou... porque assim, eu tenho que pegar elas, porque são muitas. Entendeu? Hoje eu não posso falar sobre elas. Certo? Mas eu vou pegar umas 4 na próxima aula, que será semana que vem, né? Biologia. Sim. Eu pego umas 4 diferentes, certo? E eu trabalho elas com vocês na aula de segunda-feira, que é a sexta aula. Tá certo? Mande um PDF mande um PDF no e-mail que a gente vê. Aí já economiza o seu tempo. Pronto, pode ser também. Pode ser também. Eu posso mandar um artigo com várias. Certo? Eu vejo. Não se preocupem. Me lembre também, porque é muita coisa, mas me lembre, viu? Colocar no grupo. Mande para o meu privado. No grupo eu não. Então vamos lá, gente. As relações intraespecíficas harmônicas. As relações intra, o nome já diz tudo, é dentro da espécie. Tá? Harmônica não gera prejuízo. Então a gente aí vai ter a colônia. Colônias são o quê? São associações entre indivíduos de mesma espécie que se unem fisicamente, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Um exemplo disso são os corais. Um coral ele vai se juntando no outro até formar um grande coral, mas na verdade não é um só. São vários corais que se juntam, certo? E isso pode ser muito bom. Porque, entre aspas, assim, não é que um ajuda o outro, também. Mas, assim, diminui a questão de gasto energético, dependendo da espécie, dependendo do que ocorra, né, da função dele no meio ambiente. Então, o gasto energético dele pode diminuir. Dependendo do tipo de espécie, isso pode espantar predadores, certo? Então, por exemplo, um grande número de peixes, por exemplo, ou de piranhas, vamos dizer assim. Se a piranha serve de presa para algum peixe bem maior, então um grande número de piranhas, por elas serem agressivas, pode espantar. Então, uma colônia, né, ela pode ser tanto fisicamente como assim, em grupo, mas que sirva, certo? Para demonstrar um tamanho, tá? Então, não se frisem somente fisicamente, como a colônia de corais, como a colônia de caravelas, mas um grupo pode se juntar para, entre aspas, se transformar em um animal maior e espantar um predador. Dá para entender isso? Agora, assim,
Essa é um tipo de relação. Alguns autores chamam ela de colônia e outros autores chamam ela de protocooperação, entendeu? Aí a gente vai ter que entender e interpretar direitinho o caso para dizer o que realmente é, tá certo? Outro exemplo de colônia é colônia de bactérias, certo? Então, várias bactérias, quando se juntam, formam uma colônia, né? Então, as bactérias se formam em colônia. Caravela. A caravela são vários, como é o nome daquele bicho? São vários quinidários juntos que formam uma grande caravela, tá certo? Dúvidas? Então, colônia, os animais se juntam fisicamente, se unem em colônia para realizar aí uma função em prol de todos, tá certo? Sociedade. Vejam só, a sociedade é bem fácil, é só lembrar do formigueiro, certo? São seres de mesma espécie, indivíduos de mesma espécie, que se organizam de modo cooperativo, certo? Porém, não ligados anatomicamente. Vejam a diferença de sociedade para colônia. Enquanto a colônia, um ajuda o outro, assim, um coopera com o outro em prol da comunidade, em prol ali daquela população, porém eles se juntam fisicamente. Já a sociedade não. A sociedade, todos eles trabalham em prol da mesma função, né? Porém, são separados, como formigueiro, como cupinzeiro, como a colmeia de abelhas, me chamo de abelhas, vespas, tá certo? Então, como exemplo, aqui a gente tem a sociedade dos insetos, abelhas, formigas, vespas e etc. Observação: na sociedade das abelhas, as funções dos indivíduos são divididas, né? Então, existem aí as classes, existe uma hierarquia nas abelhas, até no formigueiro mesmo, algumas existem, certo? No caso das abelhas, existem 3 classes, que são a rainha, o zangão e as operárias, tá certo? Então, aqui não fala, deixa eu ver se tem falando aqui. Pronto, aqui, ó. Daqui a pouco eu falo sobre elas novamente. Então, aqui ele mostra aqui, por exemplo, uma colônia de caravelas, tá certo? Aqui são vários quinidários que vão se juntando, certo? Até formar um ser só, tá? Então, aquela parte ali de cima é a parte que flutua sobre a água, a parte mais abaixo são a parte que se alimenta e os tentáculos maiores são as partes que vão servir para a proteção desse animal. Deu para entender, gente? Então, colônia, eles se juntam, se agregam fisicamente. No caso aqui da sociedade, ó, ele mostra aqui as abelhas operárias, tá? As abelhas, ali, peraí. Abelhas operárias alimentando as ninfas. A ninfa é a larva da abelha, tá certo? Ali está o tamanho, a operária, o zangão e a rainha. E ali as operárias alimentando uma futura rainha. Que a rainha, ela cresce assim, certo? Isso aí é como se fosse um ovo, certo? Um ovo assim bem grande. E as operárias, elas alimentam a futura rainha, certo? Elas alimentam a rainha até que ela ecloda do ovo. Não é um ovo, né? A ninfa, ela tem. Eu não lembro se a abelha tem casulo. Enfim, se tiver casulo, tem casulo. Se não tiver casulo, é só um ovinho mesmo, uma capinha ali. Certo? A gente tem que voltar isso lá no segundo ano para lembrar de metamorfose. Eu não lembro agora se a abelha tem casulo. Mas deu para entender, né, gente? Tá? Então, veja, elas trabalham em prol da sua comunidade. Certo? É interessante aqui, ó, por exemplo, a abelha rainha, ela serve para procriar, certo? Para procriar a comunidade de abelhas. As operárias fazem tudo. E o zangão, ele serve somente para procriar também. Quando o zangão ele acasala com a abelha, o que é que acontece? A abelha mata ele e ele serve de alimento. Certo? Ô, Iago, tu tá vendo que a aula tá terminando? Não entendi. Tá em menos de 1 minuto a aula para acabar, viu? Já? Então pronto. Terminou aqui, eu vou mandar o link de novo. Tá certo.
Tá certo.